Olá! Se a compra não dá certo, eles não ficam calados. Estão de olho nos direitos previstos em lei e sabem usar as redes sociais. Você vai conhecer os consumidores super conectados e vamos saber também o que as empresas têm feito para atender a esse público cada vez mais exigente. As regras para a concessão de crédito, em que casos ele pode ser limitado ou negado. E ainda os 24 anos do Código de Defesa do Consumidor. Será que ele atende às necessidades atuais? O STJ Cidadão começa agora. Conectados, ou melhor, super conectados. O consumidor brasileiro está cada vez mais atento aos direitos e faz questão de mostrar isso nas redes sociais. E se alguma coisa não der certo na compra, o vendedor que se prepare, porque com a internet a reclamação pode ganhar o mundo. E as empresas já perceberam isso e têm se empenhado para atender a esse público. De todos os tamanhos, modelos, marcas e preços. A cada dia, um novo lançamento. Com tanta oferta, fica mesmo difícil resistir. Tem que segurar, né? Senão gasta, passa cartão. Aí quando chega no final do mês, a fatura chega, aí pesa. E o brasileiro dá sempre um jeitinho de conseguir aquele produto tão desejado. Principalmente quando vê nas vitrines a palavra promoção. Tentador, né? A gente tenta resistir, mas infelizmente quando a gente acha um produto bom, a gente tem que comprar. Por mais que às vezes não é muito bom no bolso, mas é ótimo. As pessoas, elas têm necessidades e, obviamente, aquelas pessoas que trabalham com marketing, com propaganda, acabam focando nas necessidades, nos sonhos que as pessoas têm. E, claro, sabem trabalhar a partir de cada segmentação, né, o perfil do consumidor, descobrindo qual é a sua motivação, quais são os seus valores e trabalham em função disso. E nem sempre o final é feliz. Thelma comprou uma câmera semi-profissional, mas antes da viagem de férias, a máquina que ainda estava na garantia parou de funcionar. Procurei a loja na qual eu comprei, simplesmente eles me deram um papelzinho onde diziam onde era autorizada, que era no Conic. Cheguei no Conic e disseram que não era mais autorizada, voltei à loja, a loja simplesmente disse que eu procurasse no site. Preenchi uma documentação no site que eu tinha que mandar para São Paulo. Enfim, foi uma dor de cabeça terrível. Cansada de esperar por uma solução, Thelma denunciou o caso em um órgão de defesa do consumidor. Ao acionar o Procon me informou o seguinte: a senhora não entra mais em contato, pode deixar com a gente. A máquina foi devolvida, consertada. Não era isso que eu queria a máquina nova como era de direito. E com a internet, a insatisfação dos clientes ganha o mundo. Uma pesquisa global da GfK Harper Roberts, a quinta maior empresa de pesquisa de mercado do mundo, revelou que 49% dos consumidores brasileiros postam e tweetam opiniões sobre produtos e serviços prestados, contra a média de 32% no exterior. A internet facilitou a forma como os consumidores podem reclamar. Então, se antigamente consumidores precisavam ir até a loja para repor um produto, se precisava mesmo ligar para a empresa, sendo que muito tempo atrás ainda se ligava, ainda você pagava para essa ligação. Tudo isso meio que ficou para trás, porque na internet está na ponta do dedo, né? Então, basta você dar uns cliques e você digitar algumas coisinhas que você consegue divulgar a sua insatisfação referente a algum produto ou serviço da empresa. Já o acesso a sites de comparação de preços e de análise de produtos é ainda mais significativo. 40% dos internautas em todo o mundo fazem consultas na rede. Na América Latina, o Brasil é, de longe, o país com maior incidência, 56%, seguido do México, 29%, e da Argentina, com 26%. Dentro das redes sociais, isso ficou mais fácil ainda, porque muitas vezes as empresas postam alguma coisa sobre elas lá, a logomarca ou alguma coisa referente a elas, e tem um espaço para você curtir, comentar ou compartilhar, por exemplo. O estudo, realizado em 25 países, ouviu em cada um deles 1.500 pessoas com mais de 15 anos. Na América Latina, Brasil, Argentina e México, a pesquisa foi online.
Influenciadores extremamente ativos em redes sociais e comunidades online, esses consumidores são chamados de superconectados. Fernanda se encaixa nesse perfil. Ela levou o terno do irmão para a lavanderia, mas a calça voltou com uma mancha. A peça foi lavada outras 3 vezes, mas continuou manchada. A atendente disse que não poderia fazer mais nada. Ela então fez uma denúncia em um site de reclamações. Fiz uma senhora reclamação no Reclame Aqui, explicando da lavanderia, que a lavanderia não tinha ética ao atender o cliente, que ela sequer me procurou para resolver o problema e que eu não indicava o serviço. Dentro de 30 minutos aproximadamente, a segunda pessoa que era a gerente indicada entrou em contato comigo novamente, explicando que a pessoa que respondeu para mim que não podia fazer nada estava equivocada e que ela pediu que aguardasse mais um dia, que ela mesma vinha até a loja aqui do Pistão Sul para ver o terno e relavar o terno. Assim ela fez. Para Fernanda, a denúncia pela internet foi a melhor maneira de ter um rápido retorno. É mais prático, a visibilidade é maior. Então as empresas tendem a se preocupar mais quando mais pessoas estão sabendo que ela te dá problema. Estão se preocupando mesmo. Esta página em uma rede social tem mais de 40 mil curtidas. O objetivo é compartilhar preços abusivos. E os usuários também reclamam dos serviços mal prestados. As empresas estão atentas em responder essas insatisfações. A gente tem percebido muito que os empresários têm interagido, preocupado com isso. E não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. As pessoas já estão falando das organizações e das empresas dentro dessas plataformas. O criador da página acredita que as empresas estejam preocupadas em não perder mercado e, por isso, fazem de tudo para manter uma boa imagem. As empresas nativas, que nasceram já na era internet, fazem isso com muita naturalidade. As organizações um pouco mais, não diria antigas, mas foram criadas antes da vinda da internet, já têm uma dificuldade maior de entender a importância de se fazer esse trabalho dentro dessas plataformas. Quem monitora as opiniões dos clientes na rede considera indispensável esse espaço aberto ao público. Eu percebo um movimento muito grande das empresas em escutar mais, entender mais o consumidor, estar mais perto. Antes o marketing ele era muito distante. Quando você enviava uma sugestão ou crítica, as coisas demoravam muito para se movimentar. Mas nem sempre o diálogo entre consumidor e empresa tem solução. O problema pode parar no judiciário, como, por exemplo, um caso julgado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, de um homem que comprou um trator que parou de funcionar. O ministro Luiz Felipe Salomão considerou que a reclamação poderia ser feita em até 90 dias depois que a primeira falha foi detectada. No caso do trator, a vida útil dele era de 10 mil horas, ou 10 anos, mas em apenas 3 o veículo quebrou. No STJ, o fornecedor pediu de volta os R$7 mil do conserto, alegando que o prazo de garantia do contrato era de 8 meses, ou 1.000 horas. Para a Justiça, o consumidor é quem foi lesado. Primeiro, comprou um produto, aquele produto tem um vício, o que você vai fazer? Ir para o PROCON, ir para a Justiça? Não, você vai se dirigir à empresa, dizer o produto está com vício, eu quero trocar o produto, eu quero reparo do produto, eu quero meu dinheiro de volta. Se não resolver, aí sim você pode dizer, há uma tensão, vamos dizer assim, com o direito do consumidor. Aí ele pode legitimamente ir ao PROCON, ir à Justiça, ir ao Ministério Público. As regras para a concessão de crédito, onde terminam os direitos das empresas e começam os abusos contra o consumidor. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Na hora de comprar, tem quem precise de uma ajudinha, parcelando a dívida para que ela caiba no orçamento. Mas será que qualquer cidadão tem direito ao crédito? Em que casos o consumidor pode ter esse direito negado ou limitado? A avaliação da capacidade de pagamento do consumidor foi tema da primeira audiência pública promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, que discutiu a legalidade dos chamados sistemas de scoring. Vamos conferir na reportagem de Ana Carla Mourão. Carro. Combina direitinho com a palavra consumidor. Inicialmente, para a dona do carro comprar esse veículo aqui, foi relativamente fácil, até porque ela já tinha cartão de crédito. Mas um carro que ela tentou comprar antes, o veículo que ela tentou comprar antes, que a dona é a Ana Carolina, foi complicado, né, Ana? O que aconteceu, afinal, quando você foi comprar o carro, o primeiro carro antes desse aqui? Em 2012, eu tentei comprar um carro de uma outra marca. Fui à concessionária várias vezes, deixei a documentação, fiz tudo o que eles pediram e eles falaram que o crédito não foi aprovado. Inicialmente me falaram que eu tinha um problema com o CPF, eu constatei que não, com o documento da Receita, e depois fui até o Banco Central para comprovar que eu nunca tinha tido problema com crédito, nunca tinha feito empréstimo, não tinha cartão de crédito na época. Não tinha nenhuma vida crediária, digamos assim. Mesmo assim, não foi aprovado. É aquela história de que eu era que tinha que provar, fazendo dívida, que eu estava apta a pagar um carro. Eu acho que é uma desonestidade do mercado, porque ele fica te obrigando a fazer dívidas. É uma forma que o mercado tem de se alimentar. E o que pensa de tudo isso quem entende de economia e de mercado? Essa pessoa, ou ela nunca recorreu ao sistema financeiro, ou ela tem um histórico muito negativo, às vezes que ela recorreu, ela deixou de saldar sua dívida, obviamente que o comerciante ou aquela bandeira vão ver de uma forma negativa esse consumidor, né? Mas eu diria que os consumidores que fazem uso do sistema financeiro de uma forma saudável, ou seja, não recorrendo a esses créditos caros, né? Mas façam as suas compras com cartão de crédito, mas cumpram, né, com as suas obrigações, pagando nas datas devidas, essas pessoas não costumam ter nenhum problema com o sistema financeiro. Conceder ou não o crédito, protege a quem? Protege o lojista, porque do momento que entrar um cliente e esse cliente estiver com alguma dívida, não é lhe dado, não é concedido novo crédito para ele. E protege o consumidor, porque do momento que ele não consiga mais fazer compra, porque tem seu nome inserido no SPC e já tem uma dívida, isso faz com que ele não aumente sua dívida, que vire uma bola de neve e não possa honrar com seus compromissos depois. Você já parou para pensar no que de fato significa a palavra crédito? Fé, prestígio, saldo positivo, boa fama. O crédito é uma oportunidade para o consumidor que não dispõe de uma renda suficiente para adquirir um determinado bem. Ele vai no sistema financeiro e busca contrair um empréstimo para adquirir aquele bem e durante um certo tempo ele se torna devedor do sistema financeiro. Se tudo isso é crédito, o que é não ter crédito? Nem sempre é equivalente à dívida. Por exemplo, vamos a outra palavrinha desconhecida por alguns, mas praticada por muitos. Scoring ou score. Em inglês ou em português, o significado é pontuação. No caso em questão, um ranking de consumidores, que podem ou não ficar devendo lá na frente se fizerem uma dívida, mesmo quando o nome não está mais no cadastro de inadimplência. Lembra da Ana Carolina, aquela moça do carro? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. A jornalista não tinha dívidas, mas também não tinha crédito. Em alguns momentos o crédito é mais fácil, em alguns momentos eles pedem que você tenha algum financiamento, alguma coisa que comprove que você é capaz de pagar uma dívida ou que você tem a responsabilidade de pagar aquilo em dia. Esse foi o tema de uma audiência pública no Superior Tribunal de Justiça, a primeira do STJ na história. De um lado, os favoráveis ao sistema de pontuação, do outro, quem não concorda e se sente até ofendido com o scoring, o consumidor.
Como vários processos desse tipo chegaram aqui com a alegação do desrespeito ou não ao Código de Defesa do Consumidor, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino solicitou a audiência para fazer um debate técnico. Depois vai ser tomada uma decisão se uma lista de possíveis devedores é ou não válida. Mas a recomendação da Câmara de Dirigentes Lojistas é essa. É importante para o comércio que essa pessoa passou uma dificuldade, faça sua proposta, faça a sua negociação, porque do momento que fez um acordo, ele automaticamente tem o seu crédito restabelecido e a consumir aquilo que ele possa no mercado, independentemente daquilo que ele queira. E o crédito é um direito do consumidor? Até que ponto? É um direito do consumidor. Uma sociedade evoluída é uma sociedade que usa muito crédito, né, porque permite ampliar o consumo. Agora, isso deve ser entendido pelo consumidor não de forma abusiva. Ou seja, não pagou, não terminou de pagar, não é seu ainda. Não é. Tem emprestado ainda, né? A empresa vai lá e toma. Agora, o crédito é importante para a economia, é importante tê-lo, faz girar fundamental. Dinheiro invisível. É fundamental para a economia, porque ela permite exatamente isso, né? Que o sistema financeiro que arrecada, tem os depósitos de milhões de pessoas, né? Que têm as suas contas, e esse montante é utilizado pelo sistema financeiro para exatamente fazer, né, mover a economia, ou seja, que as pessoas possam adquirir seus bens e efetuar o pagamento ao longo de um determinado período, né? Então, é um instrumento fundamental para que uma economia sem crédito, ela anda muito mais devagar. E o cartão que facilita o crédito pode trazer alegrias, mas também dores de cabeça. E é muito comum as pessoas se complicarem exatamente por buscarem essa ostentação. Isso vai desde a ostentação de um automóvel até uma compra excessiva de roupa, perfume, sapato, qualquer coisa assim, no sentido de demonstrar a posse de determinados bens, que está bem vestido, que isso, que aquilo, quando na verdade a pessoa só está se complicando, né, em troca de um objetivo fútil. O consumidor que sabe até onde pode utilizar o cartão de crédito faz dele um aliado. É o caso da Vera. Ela decorou a casa consciente da dívida que estava fazendo. Você sendo organizadinha, dá para levar legal. Agora tem que pagar certinho. Você sempre pagou tudo certinho no cartão? Graças a Deus. Sempre paguei tudo certo. Nunca deixei para lá, não. Nunca atrasei, graças a Deus. Quem ganha salário não consegue comprar tudo à vista. Você vai juntar para comprar tudo isso aqui, você não dá conta de comprar de uma vez, né? Tem que parcelar mesmo. Tem que parcelar. Vera tem 13 cartões e acabou de receber o 14º. Mas não se descuida, compra tudo com planejamento. Eu sempre, quando eu vou fazer as minhas compras, eu já tenho meu caderninho de orçamento, entendeu? O que eu preciso, o quanto eu vou gastar, o quanto eu recebo e o quanto eu posso gastar. E no próximo bloco, os 24 anos do Código de Defesa do Consumidor. Será que as nossas leis atendem às necessidades das novas relações de consumo? Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Código de Defesa do Consumidor completa 24 anos. Confira uma entrevista com um especialista no assunto. Antes dele, não havia lei que desse respaldo a relações de consumo no Brasil. Mais de 2 décadas depois da criação do CDC, o direito do consumidor ganha uma nova dimensão no país. Mesmo assim, alguns recursos que ele oferece ainda são pouco conhecidos.
Foram muitas as conquistas, mas também são muitos os desafios. Quem conversa com a gente sobre o CDC é o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, José Augusto Pérez Filho. José Augusto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Começo com a seguinte pergunta. Já são 24 anos de código. A gente pode dizer que a lei pegou? O cidadão já se sente, de fato, como um consumidor? Indubitavelmente, nós podemos dizer que sim. O Código de Defesa do Consumidor, nesses 24 anos de promulgação, ele é uma lei efetiva, é uma lei que funciona, é uma lei que é procurada pelos consumidores e, nesta mesma medida, ela começa a ser, sim, respeitada pelos fornecedores. E a participação social, tanto na criação quanto na defesa da política do consumidor hoje, ela se mostra satisfatória? O cidadão já é consumidor, mas ele participa? O cidadão, ele ainda carece de uma maior participação como conjunto. A sociedade civil organizada, ela tem sim representações de defesa do consumidor, mas ainda são tímidas considerando-se o volume de consumidores e a quantidade de associações, do potencial de associações que nós temos no Brasil. Então, com todo o merecimento que tem algumas associações que trabalham na defesa do consumidor, nós vemos que existe espaço para um número maior delas, para que engrossem as nossas fileiras na defesa do cidadão consumidor. Durante a vigência do Código, nesses 24 anos, foram criados diversos instrumentos, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor, fortalecidos outros como os PROCONs. A gente pode dizer que, além de fortalecer a estrutura, foram criados instrumentos como o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, o próprio PROCON, mas são suficientes ainda? Bom, os PROCONs, eles surgiram antes do próprio Código de Defesa do Consumidor. Em 1978, nós tivemos a criação do PROCON de São Paulo, que, de certa forma, serviu de base para catalisar as necessidades dos consumidores nacionais naquela época. E, em torno desse primeiro PROCON, surgiu a primeira Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, em 1981, e ao lado desses dois órgãos foi se estruturando um complexo de outros órgãos que não tinham força, porque não tinham uma lei de defesa do consumidor. E com o advento do Código, nós tivemos sim esse fortalecimento dos PROCONs, que ainda sofre, porque depende muito, a estrutura de um PROCON, o funcionamento de um PROCON, depende muito da vontade política de um governante, estadual ou municipal. E essa é uma tarefa para os próximos 24 anos, o fortalecimento dos PROCONs. Existe projeto de lei em torno disso e nós esperamos que se consiga, nos próximos anos, dar essa força maior a esses órgãos que são tão importantes para a cidadania. Cidadania que muitas vezes é desrespeitada pelo próprio prestador de serviço. São 24 anos de código e mesmo assim muitos ainda desrespeitam. Ao que o senhor atribui esse fato? É um despreparo? O que acontece? São vários fatores que nós podemos elencar para que alguns fornecedores continuem a descumprir o código, a desrespeitar os consumidores. Nós podemos falar, primeiro, no despreparo, sim, da falta de profissionalismo, na falta de seriedade de alguns fornecedores. Podemos também mencionar a confiança que eles têm de que no local onde ele atua não existe uma defesa do consumidor forte, seja um Ministério Público atuante, seja um PROCON fiscalizador ou qualquer outro órgão de fiscalização. Muitos confiam também na pouca eficiência de algumas agências reguladoras que têm na ponta também um papel de defesa do consumidor, porque todos os órgãos do Estado têm que defender o consumidor, é um preceito constitucional. Essa sensação de impunidade realmente prejudica o consumidor na corrida atrás dos seus direitos? Uma repressão mais efetiva, ela estimula o cidadão a reclamar. Se ele vê uma frouxidão por parte do poder público, do Estado, em punir aqueles que são culpados por desrespeitar os seus direitos de consumidor, ele fica, sim, mais tímido, ele fica mais temeroso, fica mais receoso, fica desenganado, desanimado. Nós que compomos alguns órgãos estatais e órgãos não estatais, nós temos uma responsabilidade muito grande com esse consumidor, para que ele não desanime
no exercício de sua cidadania. É uma tarefa muito grande que tem o Poder Judiciário, que tem o Ministério Público, que tem os PROCONs, que tem a Polícia de Defesa do Consumidor, que atua especificamente na defesa do consumidor, de dar uma resposta a esses cidadãos, para que o fornecedor descumpridor se sinta na obrigação de cumprir essa lei que está aí há 24 anos e que se sinta o peso da justiça, que nada mais é do que o peso da cidadania, sobre os ombros daqueles que descumprirem. Porque isso é que vai estimular outros a darem o cumprimento ao código e os consumidores a reclamarem quando se virem desrespeitados. Outro desafio já diz respeito ao futuro. Hoje a gente vive numa era completamente informatizada, cresce cada vez mais esse mercado que a gente diz que é o mercado virtual. O que diz o CDC sobre isso? O código que veio à luz em 1990, né, quando a internet ainda engatinhava em termos fechados nos Estados Unidos, né, fechados para fins militares, não fala especificamente de comércio eletrônico. Fala, sim, de comércio remoto, aquelas vendas por telefone, vendas por catálogo, e essas normas eram as que nos serviam até bem pouco tempo, quando foi promulgado um decreto federal tratando de comércio eletrônico. Mas, no próprio código, nós ainda não temos. Estamos para ter. Nessa perspectiva, então, há previsão de alteração na lei? A comissão de juristas, criada no âmbito do Senado Federal, presidida pelo ministro Herman Benjamin, do STJ, um dos seus trabalhos foi justamente disciplinar o comércio eletrônico numa alteração do Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto está em tramitação no Congresso Nacional e nós esperamos uma das lutas do Brasilcom e hoje de vários órgãos de defesa do consumidor é fazer com que esses projetos de lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor, eles tenham uma tramitação mais célere no Congresso Nacional e que nós possamos entregar à sociedade brasileira essa atualização, quem sabe, ainda antes do Código completar 25 anos. Eu conversei com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, José Augusto Pérez. Muito obrigado, José Augusto, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. O STJ Cidadão fica por aqui, mas continue com a gente. Mande um e-mail com sugestões, críticas ou elogios para stjcidadão@stj.jus.br. E se quiser rever este programa pela internet, é só acessar a nossa página www.stj.jus.br ou o nosso canal oficial no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.